hoje eu gostaria de fazer para os senhores algumas considerações com respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Matéria que está disciplinada no ECA, que também pode ser cobrada dentre as questões de direito civil. Vejam que o Estatuto da Criança e do Adolescente é, na verdade, um microsistema legislativo, uma lei especial que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico em 1990, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que se auto-intitulou Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós carinhosamente chamamos de ECA. A Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico exatamente com este afã de conferir proteção integral às crianças e adolescentes, que pelo fato de serem pessoas que se encontram numa fase peculiar da vida, que é a fase de desenvolvimento, são consideradas vulneráveis. A vulnerabilidade que nós reconhecemos para todas as crianças e adolescentes decorre exatamente em razão, em virtude da fase peculiar da vida que se encontram, que é a fase de desenvolvimento. E para nós conseguirmos compreender todas as disposições do ECA, para que os senhores possam responder com mais segurança todas as questões que tiverem como conteúdo aquilo que está disciplinado no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou dar 2 princípios. Os senhores precisarão de levar no fundo do coração estes 2 princípios que eu vou destacar, porque eles é que foram norteadores da construção de toda esta legislação. Ou seja, todos os artigos do ECA foram dispostos, levando-se em consideração exatamente estes 2 princípios que nós vamos destacar. Portanto, vejam a importância destes 2 princípios. Todas as vezes que encontrarem uma questão versando sobre os direitos da criança e do adolescente, e que encontrarem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida ao responder tal questão, talvez, se lembrarem desses 2 princípios, eles vão poder lhe ajudar. Porque tentem encontrar nas alternativas da questão aquela resposta que é mais compatível com esses 2 princípios. Por quê? Porque sabendo que o ECA foi construído com base nesses 2 princípios, vejam, todos os artigos têm que ser estabelecidos com harmonia a esses 2 princípios. Então, ainda que não tenham tempo suficiente para estudar todos os dispositivos do ECA, ou ainda que no momento da sua prova, você não se recorde do que o ECA exatamente dispôs, talvez
lembrando destes dois princípios, a depender da questão, eles vão poder lhe coadjuvar, eles vão poder lhe ajudar. Vejam que o ECA, ele foi estabelecido com qual finalidade? Com qual objetivo? A finalidade para a qual o Estatuto da Criança e do Adolescente foi introduzido no nosso ordenamento jurídico é conferir proteção integral a todas as crianças e adolescentes do nosso território nacional. Esta é a finalidade do ECA. O fim a que essa legislação se dirige. Conferir proteção e proteção de forma integral. Vejam que o ECA, ele não tem o mesmo sistema do antigo Código de Menores. Antes da Constituição de 1988, prever como dever de todos assegurar proteção aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, nós vivenciávamos uma lei denominada Código de Menores, que tinha um sistema completamente diferente. Porque o Código de Menores, ele não se preocupava com as causas da carência ou da delinquência. Porque ele só atuava na consequência daquele binômio. Por quê? O Código de Menores não tinha nenhuma preocupação em proteger os menores. Ele não atuava nem de forma preventiva para impedir que os direitos dos menores fossem violados. Ele partia da premissa de que se um menor fosse carente ou delinquente, que a responsabilidade maior era da própria família. E todas as vezes que nós encontrávamos um menor abandonado, um menor carente, um menor delinquente, a providência que se determinava ali, no então chamado Código de Menores, era de segregação. O antigo Código de Menores atuava numa política de segregação. Porque nos casos de carência, o que se tinha determinado ali é que esses menores carentes, abandonados, fossem acolhidos em instituições assistenciais. Fossem levados para as creches, para as instituições de caridade. E na hipótese de delinquência, esses menores seriam, então, colocados nas casas de detenção, nas chamadas FEBEMs. Não havia, então, nenhuma preocupação lá no Código de Menores em tratar a causa. O que levou um menor a ser abandonado? O que levou um menor a viver essa situação de carência? O que teria levado um menor à delinquência? Essa não era a preocupação do legislador, porque ele partia da premissa
de que se houve carência ou delinquência, toda a culpa era da família e, portanto, a primeira providência é que esses menores fossem tirados, arrancados da sua convivência familiar para serem acolhidos naquelas instituições de caridade ou naquelas casas de detenção. Foi a Constituição de 1988 que rompeu com este paradigma ao prever como dever de todos, não só da família, como também da sociedade e do Estado, assegurar a proteção integral aos direitos das crianças e adolescentes. Vejam, artigo 226, rapidinho aqui, eu vou conseguir abrir a Constituição para a gente conseguir compreender todo o comando que se colocou ali ao estabelecer como dever de todos assegurarmos proteção integral aos direitos das crianças e adolescentes. Portanto, na sua tela, artigo 227 da nossa Constituição. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado, portanto, é dever de todos, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam que o artigo 227 prevê como dever. E o que é dever? Dever é uma obrigação que foi imposta a todos, não só a família, a sociedade, ao Estado, a todos, de assegurar a todas as crianças, adolescentes e jovens, com absoluta prioridade, os seus direitos fundamentais. Então, se todos, família, sociedade e Estado, têm o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais das crianças, adolescentes e jovens, isso significa dizer que todos teremos, então, este dever de proteger com absoluta prioridade os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Nós saímos daquele sistema de repressão e passamos para um outro sistema de proteção. O viés do Estatuto da Criança e do Adolescente é diferente do Código de Menores. Enquanto, como eu disse, o Código de Menores tratava da consequência, o Estatuto da Criança e do Adolescente passa a se preocupar com a causa. Porque se nós realmente cumprirmos com o dever que foi imposto a todos, de protegermos de forma integral os direitos fundamentais das crianças, adolescentes e jovens,
nós acreditamos que estaremos evitando tanto a carência quanto a delinquência. Ou seja, nós passamos a atuar na causa, protegendo essas crianças e adolescentes como titulares que são de direitos fundamentais. E foi exatamente para cumprir este comando da Constituição, que impôs como dever para todos, de proteger, de assegurar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que tivemos a introdução do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA, ele foi editado como um microsistema legislativo, exatamente para darmos cumprimento àquilo que o legislador determinou como dever para todos, através do artigo 227 da nossa Constituição. E eu disse, para que a gente possa realmente conferir proteção integral às crianças, adolescentes e jovens, porque a lei não mandou apenas que eles fossem protegidos, mas fossem protegidos de forma integral, e proteção integral não é proteger pela metade, não é proteger mais ou menos. Os dois princípios a que me referi, que os senhores devem guardar no canto mais precioso do coração e levá-los para a hora da prova, porque eles podem ajudar no momento da resolução das questões, são os seguintes. Dois princípios apenas eu destaco nesta oportunidade. O primeiro desses dois princípios, que vão nortear o alcance, a interpretação, a extensão do ECA, é o princípio do interesse maior das crianças e adolescentes. Todas as vezes que a gente for interpretar um artigo do ECA para revelarmos o alcance, a extensão dele, nós temos que ter em mente, nós temos que ter como nosso mito orientador este princípio do interesse maior das crianças e adolescentes. Vejam que todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente devem ser aplicados, tomando como fundamento, como base, esse interesse maior. Porque se o ECA foi introduzido no nosso ordenamento jurídico para aquela finalidade de conferir proteção integral às crianças e adolescentes, então, ao aplicarmos o ECA, nós temos que ter em mente esse princípio, interesse maior. Só para se ter uma ideia de aplicabilidade desse princípio. Adoção. A adoção hoje mereceu uma verdadeira repersonalização. Por quê? Porque a adoção sempre serviu para darmos a uma família um filho de presente. Eram casais estéreis, que não podiam ter filhos, ou aqueles que não podiam ter mais filhos, que tentavam, através do processo de adoção, a realização de um desejo pessoal. Então, a adoção sempre serviu para darmos a um pai e uma mãe um filho de presente. Hoje não. Hoje a adoção serve para darmos a um filho uma família de presente. Com base nesse princípio do interesse maior das crianças e adolescentes. Por isso que o ECA fala, dispõe,
que a adoção só será deferida se efetivamente atender aos interesses do adotando. São os interesses do adotando e não do adotante que nós haveremos de levar em consideração para chegarmos à conclusão se a adoção deve ser deferida ou não. Por quê? Porque nós estamos aplicando esse primeiro princípio do interesse maior. Não só o ECA dispõe expressamente que a adoção só será deferida se efetivamente preservar os interesses do adotando, mas também os nossos tribunais têm decidido, tomando como base, como fundamento para a decisão, esse princípio do interesse maior. Pessoal, o ECA fala assim: ascendentes não podem adotar seus descendentes. Tem um artigo expresso que proíbe que os avós, como ascendentes, possam adotar os seus netos como descendentes. E embora o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleça essa proibição de forma expressa, o STJ já decidiu que um avô ou que os avós possam adotar seus netos. Mas como uma decisão do STJ contrária ao texto expresso do ECA. A decisão do STJ, a que os ministros chegaram, foi no seguinte sentido: embora o ECA diga que ascendentes não possam adotar seus descendentes, ele tem como princípio fundamental a proteção integral das crianças e adolescentes. E na apreciação do caso concreto, nós temos que levar em consideração o interesse maior das crianças e adolescentes na aplicação dos dispositivos. E neste caso concreto, de fato, os avós já haviam adotado o neto, porque já o reputavam, consideravam, nominavam no seio da comunidade onde vivem como filho. E se nós aplicarmos o dispositivo da lei, que diz que os avós não podem adotar os netos, nós não estamos considerando o interesse maior daquela criança, daquele adolescente. Não permitir que os avós regularizem uma situação de fato pré-existente, não é proteger de forma integral aquela criança, aquele adolescente. Então, porque de fato a adoção já existiu, e o que os avós só querem é regularizar aquela situação, porque de fato eles já tratam, consideram, se relacionam com o neto como verdadeiro filho, o que nós temos que fazer é apenas chancelar, homologar aquela situação. Porque essa decisão leva em consideração o interesse maior da criança e do adolescente. Então, esse é o primeiro princípio que eu peço que os senhores gravem. O princípio do interesse maior das crianças e adolescentes na aplicabilidade dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E se o seu examinador lhe faz uma pergunta, se você tiver em dúvida nas alternativas que lhe foram dadas para a resposta, tentem ver se esse princípio pode te ajudar. Se tem alguma alternativa que está mais compatível com o interesse maior da criança e do adolescente em relação às demais, que pode ser que ela seja a alternativa correta. Bacana? O segundo princípio, que também vai fundamentar
os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que ele alcance o seu objetivo, a sua finalidade, que é de proteção integral às crianças, adolescentes e jovens, é o princípio da absoluta prioridade. A lei, não só para cumprir comando constitucional, dispôs acerca do dever que todos têm de assegurar proteção aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, como também determinou que isso fosse assegurado, ou seja, que as crianças e adolescentes fossem protegidos de forma integral com absoluta prioridade. O que é prioridade? Prioridade é aquilo que vem primeiro. Prioridade é a premissa. É aquilo que é preferencial. É aquilo que é prioritário. É aquilo que é mais importante e que, portanto, deve vir na frente. É dever de todos assegurar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes com absoluta prioridade. E esta absoluta prioridade, ela aparece não só no texto da Constituição, através do artigo 227, como também apareceu no Estatuto da Criança e do Adolescente. Praticamente, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente reproduziu aquilo que já estava disciplinado no artigo 227 da Constituição de 1988. Vejam na sua tela. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Percebam que o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente reproduziu aquele dever que a Constituição já tinha imposto a todos, não só a família, mas a sociedade, comunidade e o poder público, o Estado, de assegurar a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes com absoluta prioridade. E o que significa esta absoluta prioridade? É o que nós vamos ver. Então, pessoal, o que essa garantia de prioridade está a significar para nós? Vejam que o próprio legislador, no Estatuto da Criança e do Adolescente, faz uma interpretação que nós chamamos de autêntica. O que é uma interpretação autêntica da lei? É aquela que é feita pelo próprio legislador. O próprio legislador impõe a absoluta prioridade e ele próprio nos explica o que essa absoluta prioridade quer significar. Então, no mesmo artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, deixa eu tentar só aumentar o tamanho dessa letra aqui. Não consegui, mas vamos ver aqui. Aumentando, não consegui, não tem problema. Parágrafo único do próprio artigo 4º. A garantia de prioridade compreende a
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. O próprio legislador, através do parágrafo único do artigo 4º, nos esclarece que esta garantia de prioridade compreenderá, primeiro, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Isto significa dizer que se o seu examinador na prova perguntar, em razão da pandemia e da deficiência na prestação de atendimento médico, se chegarem 2 pessoas num hospital, infectados pelo coronavírus, e estando ambos em estado grave, uma criança, outro não. Qual que deve ser atendido em primeiro lugar? Você já sabe, criança, adolescente. Porque o ECA, ao estabelecer que a proteção integral deve se dar com absoluta prioridade, diz que as crianças e adolescentes têm primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. O que é primazia? É preferência, é precedência, é prioridade. Então, mesmo que você não se recorde que o Estatuto da Criança e do Adolescente dizia, se você lembrar da absoluta prioridade, você vai pensar, opa, eu tenho que proteger a saúde como direito fundamental das crianças e adolescentes, dos seres humanos, de todos. Mas essa proteção deve se dar com absoluta prioridade às crianças e adolescentes. Então, para responder a questão, uma questão da OAB de natureza prática, 2 pessoas chegaram para serem atendidas num pronto atendimento de um hospital. Uma criança, outra não. Quem deve ser atendida em primeiro lugar? A criança, por causa da absoluta prioridade na proteção aos seus direitos fundamentais. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, esta preferência não só para receber proteção e socorro em qualquer circunstância, mas também para ser atendida nos serviços públicos ou de relevância pública. Tudo que for de atendimento do serviço público ou serviço de relevância pública, as crianças e adolescentes têm precedência, têm preferência naquele atendimento. É uma preferência por disposição de lei. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Há determinado município quer desenvolver uma política social pública, mas está em dúvida se deve formular para executar uma política social nos interesses do meio ambiente, ou se nos interesses das crianças e adolescentes. A lei diz, a preferência é que você formule para executar políticas sociais públicas nos interesses da criança e do adolescente. Se o recurso público não é suficiente para proteger a todos, deve-se dar uma destinação privilegiada desses recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Os recursos públicos não são suficientes para investir em todas as áreas. Não se sabe se os recursos públicos devem ser destinados
a educação das crianças e adolescentes ou a educação dos jovens adultos. Pois, em razão do princípio da absoluta prioridade, a lei determina: a destinação privilegiada é naquelas áreas que sejam relacionadas à proteção à infância e juventude. Então, vejam, nós temos como dever imposto a todos, como família, como sociedade, como comunidade, como Estado, essa obrigação, esse dever de assegurarmos com absoluta prioridade a proteção aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. E para que a gente possa proteger de forma integral, nós sempre devemos levar em consideração os interesses maiores das crianças e adolescentes, sem olvidarmos, sem esquecermos que esta proteção deve se dar com absoluta prioridade. E a absoluta prioridade compreende primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência no atendimento de serviços públicos ou de utilidade pública, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas e prioridade na destinação dos recursos públicos para aquelas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Este é o nosso norte. É isso que vai nos conduzir na reflexão dos vários dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já sabemos qual é a finalidade do ECA, o porquê e para que ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico. Já sabemos quais são os princípios maiores que nós haveremos levar em consideração na interpretação e aplicação do ECA, o princípio do interesse maior e da absoluta prioridade. Na sequência, eu trago em destaque os protagonistas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são realmente essas pessoas que, pelo fato de se encontrarem numa fase peculiar da vida, que é a fase de desenvolvimento, estão naquele grupo de pessoas vulneráveis e, portanto, merecedoras dessa proteção especial do Estado. Vejam, o ECA, ele foi editado para conferir, para dispor sobre a proteção integral às crianças e adolescentes. Mas quem são estes personagens? Quem são essas crianças, adolescentes e jovens que todos nós temos o dever de assegurarmos proteção integral com absoluta prioridade? Vejam, consideramos crianças todas as pessoas com até 12 anos de idade incompletos. Todas as pessoas com até 12 anos incompletos são consideradas para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente como crianças. E adolescentes, aquelas que estão no limite etário de 12 a 18 anos de idade. Vejam, crianças, pessoas com até 12 anos incompletos, adolescentes, aqueles que se encontram no limite etário de 12 a 18, e jovens, aqueles que tenham mais de 18 anos e que, eventualmente, também merecem essa proteção integral. Vejam que estes são os protagonistas. As pessoas que o legislador buscou proteger através
dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam que está na lei. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, que nós chamamos, que nós denominamos de jovens. Então, vejam, são para estas pessoas que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi editado, com o propósito, com o objetivo de conferir proteção integral. Proteção integral nos seus direitos fundamentais. Porque a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Percebam que o legislador, no Estatuto da Criança e do Adolescente, reconhece expressamente as crianças e adolescentes como titulares, como sujeitos de direitos fundamentais, inerentes à pessoa humana. Todos os direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana, as crianças e adolescentes também titularizam. Além desses direitos fundamentais que foram mencionados, que foram referidos expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata dos direitos fundamentais desse grupo de pessoas vulneráveis, pelo fato de se encontrarem em fase de desenvolvimento, mas já nos mostra. Esses direitos fundamentais que foram consagrados no ECA, direito à vida, à saúde, ao lazer, à cultura, educação, profissionalização, são apenas exemplos. Porque todos os direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana, as crianças e adolescentes também o titularizam, sem prejuízo desses direitos aqui. E gozam as crianças e adolescentes de todos os direitos fundamentais, não só aqueles tratados no ECA, mas também os que são inerentes à pessoa humana, exatamente para que a gente possa dar a esse grupo vulnerável de pessoas todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Essas pessoas, crianças e adolescentes, são reconhecidamente vulneráveis pela fase peculiar da vida que se encontra, que é o de desenvolvimento. E merecem uma proteção especial, exatamente para que a gente possa dar a elas oportunidade e facilidade, para que esse desenvolvimento se dê em condições compatíveis com liberdade e dignidade. Tá certo? Então, os dois maiores protagonistas do ECA, crianças, que são as pessoas com até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes, aqueles que se encontram no limite etário de 12 a 18 anos. Excepcionalmente, o ECA pode ser aplicado também aos jovens, que são aqueles maiores de 18 anos e que ainda estão ali na casa dos 21. Cuidado, porque não há simetria
nas idades do ECA, ao considerar pessoas, crianças e adolescentes, com aquela idade que o legislador considerou no Código Civil, para tratar de alguns menores como absoluta, outros relativamente incapazes. As idades determinantes da incapacidade são até 16, 16 a 18, para a proteção às crianças e adolescentes, as idades vão até 12 e de 12 a 18. Então, muito cuidado para não confundir as idades determinantes da absoluta e relativa incapacidade do direito civil com as idades consideradas para pessoas serem tidas como crianças, outras como adolescentes e merecerem esta proteção integral que foi disciplinada pelo ECA, pelo fato de gozarem de todos os direitos fundamentais. Vejam que todos os direitos que estão preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente hão de serem aplicados em favor de todas as crianças e adolescentes, sem qualquer discriminação. Não podemos discriminar crianças ou adolescentes, quer considerando nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, cor, etnia, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região, lugar de moradia, ou qualquer outra condição. Não há a menor possibilidade de nós diferenciarmos as pessoas em virtude de suas condições pessoais, econômicas, familiares ou em virtude da comunidade em que vivem. Porque todos os direitos que são enunciados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente hão de serem aplicados sem qualquer discriminação, em favor de todas as crianças e adolescentes. Então, se o seu examinador te perguntar se as crianças do Sul têm menos direitos que as crianças do Nordeste, porque precisam menos, não. Os direitos são iguais. As políticas sociais públicas é que podem ser diferentes, levando em consideração a situação peculiar de cada uma. Mas o mesmo direito que as crianças da região sul do país têm, de receberem educação, as crianças do Vale do Jequitinhonha, do Nordeste do país, também têm direitos absolutamente iguais. Então, vejam que nestas disposições preliminares, trazidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que nós conseguimos extrair? O que nós temos de importante no primeiro título do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz para nós as tais disposições preliminares? O artigo 1º fala qual é a finalidade do ECA. Proteger de forma integral crianças e adolescentes. O artigo 2º já nos diz quem são crianças, quem são adolescentes, mas já mostrando que, eventualmente, alguns artigos vão se aplicar aos jovens. O artigo 3º, na sequência, fala que todas as crianças e adolescentes são titulares de direitos fundamentais, não só previstos no ECA, mas todos aqueles que são inerentes a qualquer pessoa humana. Todos os direitos fundamentais, que são os direitos essenciais do ser humano, para que ele possa ter uma existência com dignidade, são titularizados também por crianças e adolescentes. Tanto aqueles que foram expressamente trazidos no ECA, como aqueles que estão disciplinados em outras legislações. É dever de todos,
no artigo 4º, reproduzindo a Constituição, assegurar com absoluta prioridade essa proteção aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. E nós já sabemos o que é absoluta prioridade. Compreende? Vejam, nenhuma criança ou adolescente pode ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido de qualquer forma, ato que seja atentatório a esses direitos fundamentais. Nenhuma criança ou adolescente poderá ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. E na interpretação desta lei, na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que levar em consideração os fins sociais a que ela se dirige. Se eu preciso revelar o alcance e a aplicação do ECA, eu tenho que levar em consideração que ele foi editado para proteger de forma integral os direitos das crianças e adolescentes. E sempre levando em consideração que crianças e adolescentes são pessoas que estão na fase peculiar da vida, que é a fase de desenvolvimento. Então, esse primeiro título, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos dá o viés, o norte, o caminho que nós temos que seguir para conseguir compreender tudo que vem na sequência. E esse mesmo norte, esse mesmo viés, esse mesmo caminho, talvez possa nos direcionar na hora da prova para encontrarmos a resposta para aquela determinada questão. Bom, nós sabemos, todas as crianças e adolescentes são titulares dos direitos fundamentais, inerentes a qualquer pessoa humana, sem prejuízo dos direitos fundamentais que foram estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas quais são esses direitos fundamentais que foram expressamente consagrados pelo ECA? Vejam que no título 2, só para vocês me acompanharem, o título 1 trata dessas disposições preliminares, nos dando os nortes para a aplicação do ECA. No título 2, nós encontramos os direitos fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles que estão no plano do ser. São direitos completamente desprovidos de conteúdo econômico. Os direitos fundamentais são aqueles que as pessoas titularizam exatamente para que possam ter uma existência com dignidade. Porque nós não queremos que as pessoas vivam pelo simples ato de viver. Nós queremos que as pessoas tenham uma vida com dignidade. E para que realmente a gente possa materializar, concretizar a dignidade da pessoa humana, nós reconhecemos direitos fundamentais, que são aqueles que estão no plano do ser, porque são aqueles que têm por objeto os nossos atributos físicos, psíquicos e morais. Os direitos fundamentais são aqueles que nós temos não em relação a uma outra pessoa ou em relação a uma coisa. Os direitos fundamentais são diferentes do direito de crédito. Porque o direito de crédito é aquele que o credor tem em face do seu devedor. O direito de propriedade é aquele que o seu titular tem em relação a uma coisa. Esses direitos fundamentais são aqueles que dizem respeito à essência da pessoa. Dela, consigo mesma e nas suas projeções sociais. São os valores
que, embora inestimáveis, nos tornam pessoas melhores. Vejam que os direitos da personalidade dizem respeito a tudo aquilo que nós temos de mais precioso, de maior valor. A nossa vida, a nossa integridade física, o nosso nome, imagem, privacidade e tudo aquilo que realmente for nos assegurar uma existência com dignidade. Quais foram os direitos fundamentais das crianças e adolescentes consagrados nesse segundo título da parte geral do Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu gostaria de ter tempo suficiente para falar sobre cada um desses direitos fundamentais. Mas, em razão da absoluta falta de tempo, eu peço apenas que me acompanhem aí na tela com a legislação, porque eu vou citar apenas esses direitos fundamentais e vou considerar apenas um deles que vai merecer uma maior consideração. Então, são direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Capítulo 1, vida e saúde. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E para protegermos a vida e a saúde das crianças e adolescentes, porque elas têm direito a essa proteção, desde o nascimento até o desenvolvimento sadio e harmonioso, nós encontramos nesse primeiro capítulo algumas disposições protetivas, alguns direitos que vão desde o pré-natal para a gestante, para a parturiente, até após o nascimento. Então, todo este capítulo primeiro, que trata do direito à vida e à saúde, se refere a mecanismos de proteção ao direito à vida e à saúde das crianças e adolescentes, desde a fase do pré-natal, da gestação, até o nascimento. O capítulo 2º, na sequência, prevê o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e na lei. E a própria lei esclarece o que o direito à liberdade compreende, o que o direito ao respeito compreende, e o que o direito à dignidade está a significar. Então, para disciplinar esse direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, que é reconhecido para todas as crianças e adolescentes, o próprio legislador esclarece o que o direito de liberdade está compreendendo. O que isso quer significar? O direito ao respeito consiste em quê? Na inviolabilidade da sua integridade física, psíquica, moral. E como que nós asseguramos proteção ao direito da dignidade? Impondo a todos o dever de velar pela dignidade das crianças e adolescentes, pondo qualquer uma delas a salvo de qualquer tratamento que seja desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, o 2º capítulo, lá do título, Direitos Fundamentais, prevê esse direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.
Prosseguindo, o capítulo 3º, vou colocar aqui, trata do direito à convivência familiar e comunitária. Eu gostaria de fazer algumas considerações com respeito a esse direito à convivência familiar e comunitária, por acreditar que, dentre o rol dos direitos fundamentais preconizados no ECA, as estatísticas nos mostram que é quanto a esse direito à convivência familiar e comunitária que os nossos examinadores têm cobrado mais nos exames de ordem primeira fase. Então, só vou citar, mas prometendo que já já eu vou voltar neste 3º capítulo, para fazer mais considerações com respeito a esse direito à convivência familiar e comunitária, que foi assegurado ali no rol dos direitos fundamentais. Na sequência, no capítulo 4, vocês vão perceber que o capítulo 3º é muito grande, né? No capítulo 4, vamos lá, não cheguei até agora, agora cheguei, está aqui. No capítulo 4, nós temos o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A criança e adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E nós temos que lhe assegurar igualdade de condições para acesso e permanência, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, direito de organização e participação, e acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação básica. Vejam, dever das instituições, dever dos estados, nesse direito à educação, dever dos pais de ter obrigação de matricular seus filhos. Então, todo esse capítulo disciplina o direito à educação, cultura, lazer. Na sequência, no capítulo 5º, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Esse direito fundamental, disciplinado nesse 5º capítulo, tem muita ligação com o direito do trabalho. Então, muitas vezes, nas questões de direito de trabalho, pode ser que ela tenha fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o trabalhador for uma pessoa que o ECA quis proteger. Então, temos aqui, nesse capítulo 5º, algumas regras com respeito a este direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Aqui que fala qual que é a idade mínima para trabalhar, ou salvo na condição de aprendiz. Então, nesse 2º título, nós encontramos os direitos fundamentais que mereceram uma atenção maior do legislador. Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer e profissionalização e proteção do trabalho. Repito, estes são os únicos direitos fundamentais das crianças e adolescentes? Não. Porque todas as crianças e adolescentes titularizam todos os direitos fundamentais inerentes ao ser humano, sem prejuízo destes direitos fundamentais específicos. Bacana? São 5 capítulos, lá no título dos direitos fundamentais, e cada um desses 5 capítulos tratam de um grupo de direitos fundamentais diferentes. Primeiro, vida e saúde. O segundo, respeito, liberdade e dignidade. O terceiro, convivência familiar comunitária. O quarto, educação, cultura, esporte, lazer. E o quinto,
profissionalização e proteção no trabalho. Como eu disse, eu gostaria de ter tempo suficiente para destacar todos os artigos de cada um desses grupos de direitos fundamentais. Mas, em razão da absoluta falta de tempo, eu vou me restringir àquele direito fundamental trazido pelo capítulo 3º do título dos direitos fundamentais, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Vejam que este capítulo nos mostra às escâncaras como que o viés do ECA é completamente diferente do antigo Código de Menores. Como que o sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente mudou em relação àquele sistema que era utilizado pelo Código de Menores. Porque como o Código de Menores achava que todo problema de carência de delinquência, de discriminação, de abandono, era problema da família, eles só penalizavam a família. O Código de Menores achava que só a família é que tinha essa responsabilidade de cuidar dos seus. E quando não cuidavam, o que se recomendava, naquelas consequências que não eram melhores, era essa política de segregação, de separar. Ah, está carente, está delinquente, tira da família e leva para um abrigo, leva para uma creche, leva para uma casa de detenção. Não. Toda criança e adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio de sua família. E, preferencialmente, família natural. Porque só excepcionalmente que nós faremos a colocação em família substituta, sendo-lhe assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que vá garantir o seu desenvolvimento integral. Pessoal, a cada direito, nós temos um dever correspondente. Se as crianças e adolescentes têm o direito de serem criados, educados no seio da sua família, ficando-lhe assegurada esta convivência familiar e comunitária, isso traz um dever correlato para os familiares de criarem, educarem e conviverem com os seus menores, com as suas crianças e adolescentes. Criar um filho, educar um filho, conviver com um filho, não é faculdade dos pais, é dever que foi imposto a eles ao se estabelecer direito para os filhos menores de serem criados e educados no seio de sua família, ficando assegurada essa convivência familiar e comunitária em ambiente adequado, que efetivamente vai assegurar o seu desenvolvimento integral. Vejam que esse direito que toda criança e adolescente tem, de ser criado e educado no seio da família, assegurando essa convivência familiar, já nos leva à conclusão que
qualquer forma de acolhimento familiar ou institucional é medida excepcional. Eu só vou poder tirar uma criança ou adolescente da convivência familiar, quer a família seja natural, quer excepcionalmente seja substituta, de forma excepcional, isso é, no último caso. E qualquer criança ou adolescente que excepcionalmente tiver sido inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional, deverá ter a sua situação reavaliada em períodos máximos de 3 meses. De 3 em 3 meses, nós devemos reavaliar a situação daquela criança, daquele adolescente que foi inserido em programa de acolhimento institucional ou familiar, a avaliação a ser feita por autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe multidisciplinar ou interprofissional, ou seja, psicólogo, pedagogo, assistente social, para que a gente possa, o mais rápido possível, promover a reintegração dele na sua família natural ou, se for o caso, promover a colocação em família substituta. Então, a primeira conclusão que nós vamos chegar, por força desse direito que toda criança e adolescente tem, desta convivência familiar, no seio da sua família natural, ou, excepcionalmente, em família substituta, qualquer acolhimento de crianças ou adolescentes em programas de acolhimento familiar ou institucional é medida excepcional e temporária. Excepcional, porque nós só vamos inserir crianças e adolescentes nesses programas de acolhimento familiar ou institucional, no último caso. E temporária, porque essa situação, ela deve ser reavaliada de 3 em 3 meses, pela autoridade judiciária, com base em relatório apresentado por aquela equipe multidisciplinar, para tentarmos reintegrar o mais rápido possível aquela criança ou adolescente no seio da sua família natural ou promover a colocação em família substituta. É possível que crianças e adolescentes que têm o direito à convivência familiar possam ser inseridos em programa de acolhimento institucional? Sim. Às vezes, essa é uma medida de proteção. Às vezes, ela se justifica, no caso concreto, levando em consideração o interesse maior da criança e do adolescente. Mas quando houver necessidade, porque excepcionalmente pode haver, isso deve se dar da forma mais breve possível. Nós podemos, sim, inserir uma criança ou adolescente num programa de acolhimento institucional, mas com a maior celeridade, com a maior brevidade, reavaliando sempre a situação, para ver se aquela medida ainda se faz necessária, se ainda se justifica, para devolvermos, reintegrarmos a criança ou adolescente ao seio da sua família, ou promovermos a colocação da família substituta, quando a primeira medida não for possível. Tá? Então, ao mesmo tempo que a lei reconhece esse direito à convivência familiar ou comunitária, ela já nos mostra que
toda criança ou adolescente que estiver inserido nesses programas de acolhimento devem ficar ali com a maior brevidade possível. Por isso que a situação tem que ser realizada, tem que ser reavaliada em prazo máximo de 3 meses. O juiz tem que mandar lá, fazer o relatório, fazer o estudo psicossocial, para ver se aquela medida que é excepcionalíssima ainda se justifica ou não. Porque, se possível, quanto mais rápido devolvermos a criança ou adolescente ao seio da sua família ou colocá-lo numa família substituta, nós vamos fazê-lo. Combinado? Vejam que, em tese, esse recolhimento em programas não pode se dar por um período superior a 18 meses. A permanência de crianças e adolescentes em programas de acolhimento institucional ou não poderá se prolongar por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse. Tudo devidamente fundamentado. Por que eu disse em tese? Porque no papel, a letra é linda. Olha, criança, adolescente tem o direito a convívio familiar. Quer a família seja natural, quer seja substituta. Portanto, colocação em programa de acolhimento institucional é excepcional. E só deve ser mantido naquele programa o menor tempo possível. No máximo, 18 meses. Isso para a prova cai. Mas, na realidade, não é o que a gente tem percebido. Tem crianças que estão, inscritos nesses programas de acolhimento institucional por muito tempo, tempo superior aos 18 meses, exatamente porque não há possibilidade de reintegrá-la à família, muitas vezes nem se sabe quem é a família, e não se encontra uma família substituta para a colocação. Lamentavelmente, as pessoas só querem recém-nascidos, de pele branca e, preferencialmente, olhos claros. Quando se vê, ali naqueles programas de acolhimento institucional, crianças maiorzinhas ou adolescentes, muitas vezes não há possibilidade de reintegração na família natural e não se encontra uma família substituta para adoção. Então, por isso que, às vezes, o tempo acaba sendo bem superior àqueles 18 meses em tese. Vejam que a manutenção da criança com o pai ou a mãe privado de liberdade também tem proteção. Nós temos que garantir às crianças e adolescentes convivência com seus pais, mesmo que estejam privados de liberdade. Como? Através de visitas periódicas, promovidas pelo responsável, ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Mesmo os menores, porque são crianças e adolescentes e têm direito à convivência familiar, têm direito a visitar seus pais que estejam presos, porque eles têm esse direito de visita. A preferência é que as crianças e adolescentes sejam mantidos com a sua família ou reintegrados nela em relação a qualquer outra providência. Nós vamos fazer de tudo para manter crianças e adolescentes com a sua família ou reintegrá-lo nessa convivência. Essa é a medida preferencial em relação a qualquer outra providência. Né? E se os pais estão, então, privados de liberdade, essas crianças e adolescentes têm direito ao convívio por meio destas visitas periódicas. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional.
Às vezes a mãe da criança é uma adolescente e que está num programa de acolhimento institucional. Esta adolescente também tem a garantia de conviver com seu filho. E, nesse caso, ela deverá ser assistida, acompanhada por equipe especializada multidisciplinar. A gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Se a mãe manifestar vontade, no período da gestação, ou logo após o parto, de entregar seu filho para adoção, ela deverá ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, a quem compete esse processo de destituição do poder familiar e de colocação em família substituta das crianças e adolescentes. Ela deve ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, porque às vezes ela manifestou uma vontade que não foi ponderada como deveria ser. Às vezes influenciada pelo seu estado puerperal. Então, ela deve ser ouvida por equipe interprofissional daquela justiça especializada da infância e da juventude, para que um relatório seja feito, apresentado à autoridade judiciária, considerando todos esses efeitos que podem recorrer do estado gestacional ou até mesmo puerperal. Vejam que se ela mantiver firme no propósito de entregar seu filho, então nós faremos essa colocação em família substituta, depois de procurarmos na família extensa alguém que queira aquele acolhimento. O que é família extensa? É a família natural que vai para além do pai e da mãe. Então, se a gestante não quer ficar com seu filho, encaminhada à Justiça da Infância e Juventude, manifestou firme o propósito de entregar seu filho para adoção, antes de colocação em família substituta, nós devemos buscar na família extensa alguém que queira assumir aquela responsabilidade. Às vezes a mãe quer, mas a mãe não quer entregar para adoção, mas o pai quer ficar. Às vezes não há indicação do genitor. Às vezes eu não sei dos outros familiares. Aí eu vou adotar as providências. Tá certo? Vejam que a criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de um programa de apadrinhamento que consiste exatamente em estabelecer e propiciar à criança ou ao adolescente vínculos externos à instituição, para fins de convivência familiar e comunitária, colaboração com seu desenvolvimento naqueles aspectos social-moral. O que é essa política de apadrinhamento? Eu não quero adotar uma criança ou um adolescente, mas eu aceito receber uma criança ou adolescente em alguns finais de semana, nos festejos natalinos, para dar a ela a oportunidade de ter uma convivência familiar e social, porque isso pode ajudar no seu desenvolvimento. Então, ainda que as crianças e adolescentes estejam, registradas, inseridos naqueles programas de acolhimento familiar institucional, isso não significa dizer que não possam participar desse programa de apadrinhamento. Pessoas jurídicas também podem apadrinhar as crianças e adolescentes, assim como as pessoas naturais, desde que sejam maiores de 18 anos. Podem ser padrinhos ou madrinhas, pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte.
Então, é um programa muito interessante, porque, de uma certa forma, a gente dá a essas crianças e adolescentes essa possibilidade de ter um convívio com uma família, que não é sua, nem natural, nem substituta, mas que pode lhe propiciar essa relação de afetividade, que vai permitir, com certeza, um desenvolvimento muito mais digno, digamos assim. Mas vejam que entende-se por família natural aquela comunidade formada pelos pais ou por um deles e os seus descendentes. Vejam que a prioridade, a preferência é que essas crianças e adolescentes convivam com a sua família natural, que é aquela que compreende os pais ou um deles e os seus filhos. Se não for possível, nós vamos tentar encontrar na família extensa alguém que queira ter esse convívio, né? E consideramos família extensa. Vejam só, ou ampliada, exatamente aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos. Avós, tios, né, primos, irmãos, são considerados da família extensa ou estendida, tá? Formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive, ou que possa ter algum vínculo de afinidade ou afetividade. A preferência em relação a qualquer outra medida é que as crianças e adolescentes convivam com a sua família natural. Se não for possível, nós vamos tentar encontrar na família extensa algum parente com o qual aquela criança ou adolescente possa vir a ter esse vínculo de afinidade, de afetividade. Mas, quando não for possível esta manutenção ou reintegração da criança ou adolescente com a sua família natural ou extensa, nós podemos, então, como medida excepcional, promover a colocação em família substituta. Então, percebam a ordem que deve ser seguida, não de forma absoluta, porque às vezes isso não atende ao princípio do interesse maior da criança e do adolescente. Mas a preferência é que o convívio da criança ou adolescente se dê nessa ordem, com a sua família natural. Não sendo possível, com a sua família extensa ou ampliada. Mas diante da hipótese de manutenção ou reintegração, com a família natural ou com a família extensa ou ampliada, nós vamos então fazer a colocação em família substituta. E existem 3 formas diferentes de colocação em família substituta. 2, eu diria, provisórias, temporárias, porque essa colocação só vai permanecer enquanto a criança e adolescente permanecerem menores, e uma outra definitiva. São 3 as formas de colocação em família substituta: guarda, tutela e adoção. Sendo certo que das 3, guarda, tutela e adoção, as 2 primeiras, guarda e tutela, são medidas temporárias. Por quê? Porque só estão sujeitos à guarda
assim como só estão sujeitos à tutela aqueles que forem menores de 18 anos. Porque com a maioridade, ou através da emancipação, extingue-se o poder familiar. Quando a pessoa alcança a maioridade, o que se dará aos 18 anos completos, ou através da emancipação, extingue-se o poder familiar que os pais exercem em relação aos seus filhos e, consequentemente, a guarda e a tutela. Só estão sujeitos à guarda, só estão sujeitos à tutela os menores de 18 anos não emancipados. Enquanto que a adoção, a terceira forma de colocação em família substituta, é uma medida definitiva. Porque a adoção, ela serve exatamente para constituir um novo vínculo de filiação pelo critério socioafetivo. Porque o que é adotar? Adotar é exatamente tomar o filho do outro como se nosso próprio fosse, criando com ele essa relação de afetividade. Por isso que a gente diz que os filhos por adoção são os filhos do coração. Porque são aqueles filhos que os pais escolhem, que os pais elegem, que os pais optam por ter. Ninguém terá um filho por adoção na escapulita, sem ser de forma planejada. Porque nós sabemos que os filhos consanguíneos, muitas vezes não são programados. Muitas vezes vêm na escapulida de um ato sexual impensado, irresponsável. Muitas vezes até com outra pessoa com quem a mãe não tinha nenhum vínculo, nenhuma relação. Mas a adoção não. Porque a adoção depende da iniciativa daquele que quer tomar o filho como seu. Daquele que se disponibiliza a ser uma família substituta. Uma família acolhedora. E mesmo que a adoção dependa da iniciativa daquele que quer adotar, ela só vai ser deferida a ele, o requerente, se o juiz ficar convencido que efetivamente ela preservará os interesses daquela criança, daquele adolescente. Porque a adoção, ela precisa atender a esse interesse maior da criança e do adolescente. Estas três formas de colocação em família substituta, guarda, tutela e adoção, estão disciplinadas no ECA. Embora o legislador reconheça, vejam, no capítulo 3º dos direitos fundamentais, essa convivência familiar e comunitária, vejam, dizendo que a preferência é que essa convivência esteja na família natural, e se não for possível, estendendo para a família extensa ou ampliada, ele trata da família substituta, com algumas disposições gerais para tutela, guarda e adoção, e algumas disposições específicas para a guarda, para a tutela e, finalmente, para a adoção. Toda adoção hoje está disciplinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma das formas de colocação em família substituta. O ECA rege não só a adoção de crianças e adolescentes,
como medida excepcional, mas também tem aplicabilidade para a adoção de maiores de 18 anos, evidentemente que naquilo que couber. A adoção é uma medida excepcional, porque toda forma de colocação em família substituta é excepcional. E além de excepcional, é irrevogável, porque não admite arrependimento, não admite retratação. E, portanto, aí, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, depois da guarda e da tutela, os senhores vão encontrar todos os requisitos exigidos para adoção. Não só de idade, mas também todo o procedimento que deve ser observado para que a gente possa realmente estar protegendo de forma integral as crianças e adolescentes. No ECA, se você quiser anotar, a adoção está disciplinada a partir do artigo 39. Do artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente até o artigo 52D, os senhores encontrarão as normas que vão disciplinar esse processo de adoção, como colocação em família substituta de forma excepcional e irrevogável. Ok? Então, muita atenção, porque ao disciplinar esse direito à convivência familiar e comunitária, muitos dos assuntos disciplinados ali podem interessar a questões que digam respeito ao direito de família. Porque nós temos essa prioridade para a manutenção e reintegração na família natural. Depois, na família extensa, mas não sendo possível as formas de colocação em família substituta. Então, como esse capítulo 3º diz respeito a uma relação familiar, ela pode interessar não só para questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas algumas questões também versando sobre o direito de família. Combinado? Nós vamos fazer um pequeno intervalo para um cafezinho, rapidinho, e eu volto na sequência, trazendo mais dispositivos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente.